Olá, muito boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. São exatamente 19h18. Hoje é quinta-feira, dia 17 de janeiro de 2019. Começa agora mais uma edição do programa Em Movimento, a primeira desse ano. Meu nome é Lucas Martins e essa é uma produção do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. Você já conhece o programa Em Movimento. Aqui é o nosso espaço para debater as principais notícias que afetam a vida dos trabalhadores, seja no Brasil, no mundo ou na nossa região. A gente teve um probleminha hoje com o Facebook e por isso você está acompanhando a gente excepcionalmente hoje pelo YouTube. Mas não tem problema, que você também pode ajudar a gente a fazer esse programa. Você pode enviar seu comentário e sua pergunta para a gente aqui nos comentários do YouTube também. Essa é uma produção do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, uma entidade filiada à CSP Com Lutas. Nós transmitimos diretamente do estúdio Vito Gianotti. A gente vai conferir uma tela agora sobre os temas que o programa de hoje vai abordar. Tá aí. A venda da Embraer para a Boeing retoma, volta a ser tema desse programa. Representantes do sindicato estiveram em Brasília na segunda-feira para exigir o veto à negociação. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe André Luiz Gonçalves, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos e também funcionário da Embraer. Os primeiros dias do Bolsonaro, comandando o Brasil, também vai ser discutido nesse programa. Algumas medidas aprovadas já afetam o trabalhador. Então, para discutir sobre isso, a gente recebe Zé Maria de Almeida, dirigente sindical e político. Bom, então é isso aí, gente. Nesse primeiro bloco, a venda da Embraer para a Boeing volta a ser destaque. O presidente Bolsonaro até chegou a dizer numa entrevista que o negócio não estava tão bom assim, mas como tem sido a tônica desse governo até então, ele voltou atrás e liberou a venda da Embraer. Por isso que o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e também o Sindicato dos Metalúrgicos de Araraquara enviaram uma delegação a Brasília para exigir o veto dessa negociação. Sobre isso, eu converso com André Luiz Gonçalves, conhecido na luta aqui como alemão, que é diretor do Sindicato dos Metalúrgicos e também funcionário da Embraer. Boa noite, Alemão. Muito obrigado pela presença aqui hoje no estúdio. Obrigado, Lucas. Boa noite à categoria metalúrgica que acompanha aqui os nossos vídeos pelo Facebook, hoje, como disse o Lucas, pelo YouTube. Nós tivemos em Brasília, na segunda-feira, para poder discutir essa questão da venda da Embraer. Como você disse no início, Bolsonaro voltou atrás, fez uma discussão de que achava que não era boa a venda, que aquele acordo não contemplava os brasileiros. Na verdade, depois retomou e disse que... no início ele falou que tinha acordo, depois ele voltou atrás, falou que não, depois voltou novamente atrás dizendo que tinha acordo. Agora nós estivemos em Brasília para exigir do governo o veto. Como você disse, o governo ele tem a Golden Share, que é ações de ouros, que na verdade ele é um poder, é mínimo essas ações, mas ele tem um poder de veto, para poder fazer com que a gente dialogar com a sociedade, que a gente está discutindo aqui a venda da Embraer para a Boeing, mas na verdade é uma entrega, Certo. Alemão, desculpa interromper para você, a gente está vendo umas imagens aí, explica para a gente o que foi esse momento aí, vocês protocolaram uma carta, como foi, que ministérios vocês procuraram lá em Brasília? Sim, nós tivemos no Ministério de Defesa, tivemos na Casa Civil, para tentar agendar uma reunião para poder discutir com o governo esse veto, que é importante que o governo vete a venda da Embraer para a Boeing, Certo. Aí a gente acompanha mais algumas imagens, Vocês foram recebidos na Casa Civil, no Ministério da Defesa e também... A gente protocolou a carta no Ministério da Defesa, conversamos com um assessor que estava presente no dia, tem esse recesso, e a gente está aguardando aqui o governo chamar a comissão que foi até Brasília para poder fazer essa discussão.
Tá certo. Já que a gente falou nisso, né, de exigir, né, o veto, né, de procurar o governo e expor a posição do sindicato para vetar esse negócio, eu queria que você explicasse um pouco para a gente como que funciona esse poder de veto do governo. Porque, assim, esse assunto ele teve no nosso programa já algumas vezes, até a gente já chegou a comentar, mas é sempre bom reforçar, né? O governo brasileiro ele pode vetar um negócio se caso ele quiser. Sim, ele pode vetar. Ele tem as ações da Golden Share geralmente para isso, foram criadas para isso, para poder ter o veto, que na verdade se tiver alguma coisa que não é de interesse para o país, o governo ele pode interferir através da Golden Share, né? Certo. Essas Golden Shares são, vamos dizer assim, são ações majoritárias, são especiais? Isso, são um poder de ações, vamos supor, vai ter uma troca. O que está acontecendo no Embraer? Todas as estatais no país têm isso aí, né? A Vale do Rio Doce e a Embraer tem isso aí. O governo ele pode sim vetar a venda da Embraer para a Boeing, que nós sabemos que essa aí, na verdade, não é uma venda, é uma entrega da Embraer para os americanos, né? Nós entendemos da seguinte forma, os americanos estão defendendo o interesse deles e nós estamos entregando o nosso. Agora, na verdade, está uma liquidação de privatização, de entregas, né? Privatizando Eletrobras, Embraer, Petrobras, Correios. Então, é um ataque gigantesco que o governo está fazendo diante dos trabalhadores e da população brasileira, né? Tá certo, é isso aí. A gente acompanhando algumas imagens também do E2, né, que é o avião, o novo avião da Embraer, que chamou a atenção também da Boeing e da comunidade internacional, né. Bom, Alemão, um assunto que sempre quando a gente vai falar de Embraer vem à tona é a preocupação com os empregos, né. Durante a campanha que o sindicato lançou lá em 2017 ainda, se fala na possibilidade de perder postos de trabalho e até do fechamento de fábricas a longo prazo, né? Sim. A gente está vendo as imagens do E2 e agora do KC-390, eu queria que você explicasse para a gente assim, da onde vem essa preocupação de no futuro a Embraer acabar sendo fechada pela Boeing. Na verdade, a Embraer ela tem o lançamento aí do E2, tem também a questão do KC e a parte comercial é a parte que mais dá lucro para a empresa, né? E a intenção dos americanos é ficar com a maior fatia do bolo. E isso afeta os trabalhadores. É questão de, se você parar para pensar, nós estamos discutindo aqui uma entrega da Embraer. Normalmente, a população, os brasileiros, eles não enxergam a Embraer como o brasileiro enxerga a Embraer como um patrimônio, né? É diferente de você falar de uma fusão de uma multinacional de um lado, de outro país, outra multinacional. Nós estamos discutindo aqui a questão do dinheiro do governo mesmo aplicado na Embraer. E o que traz de problema isso para a sociedade? Aqui não é só o interesse econômico, tem a questão social também que está em jogo, né? Aqui na região são 43 empresas que dependem da Embraer, que fornecem peças, que são parceiras da Embraer, que também podem ser afetadas. Então, hoje, só na Embraer nós temos 16 postos de trabalho, 16 mil postos de trabalho. São 16 mil trabalhadores dependendo da Embraer, fora as parceiras. Então dá um total de 30 mil trabalhadores aí que podem ser prejudicados com a venda. E assim, pelo que eu entendi até aqui durante a campanha que a gente já havia comentado, me parece também que o E2 ele vai ter um prazo de validade, né? Sim. E se caso a Boeing, após o E2, não quiser mais investir no Brasil, pode levar a perda de empregos. É por aí? Sim, a nossa preocupação é da seguinte forma. A Boeing é uma das maiores fornecedoras das Forças Armadas dos Estados Unidos, né? Então, é um estalar de dedos. Se o presidente Trump falar que os empregos têm que ser gerados nos Estados Unidos, vai ser gerado nos Estados Unidos. Essa é a discussão. O presidente da Boeing, ele é o parceiro do Trump, né? E a gente sabe que o Trump não é igual os políticos brasileiros que prometem e não faz, né? Ele vem cumprindo tudo aquilo que ele vem fazendo, vem atacando imigrante, vem fazendo tudo quanto é tipo de debate e vem cumprindo com aquilo que ele fala. E a Boeing ela tem um espaço gigantesco que pode, de fato, absorver toda a montagem do E2 e também do KC para os Estados Unidos. Sem contar também que nós já perdemos postos de trabalho quando foi quando foi transferida a montagem do Phenom para os Estados Unidos. Nós perdemos 600 postos de trabalho. Certo. Ainda sobre a questão do emprego, hoje o jornal A Folha de São Paulo estampou a seguinte manchete. Vou pedir para o André colocar essa arte para a gente.
do jornal A Folha de São Paulo. Tá aí, olha só, pessoal, dizendo que essa nova companhia que pode surgir da fusão da Embraer com a Boeing, ela deve empregar 9 mil trabalhadores, né? Só que, no entanto, a gente sabe que a Embraer hoje possui no Brasil somente 16 mil trabalhadores. Então, assim, a conta aí não está fechando legal, né? Tem 7 mil funcionários por baixo que a gente não sabe ainda onde vai ser realocado. Você acha que isso pode sinalizar alguma demissão? A gente sabe que tem algumas demissões já ocorrendo. Sim. Fala um pouco para a gente dessa situação. É até interessante essa matéria, que às vezes o trabalhador da Embraer ou a população brasileira gera uma dificuldade de interpretar, porque ela fala assim que pode empregar 9 mil trabalhadores. Nós temos aí, como viu na matéria, 16 mil trabalhadores aqui no Brasil. Aí, e o restante, para onde vai? E você vê que todo dia tem demissões na empresa. É uma situação espantosa. O trabalhador ele não sabe se ele entra para trabalhar de manhã e se vai voltar para casa empregado. A gente tem acompanhado várias demissões na empresa, então ela já está caminhando para esses 9 mil. No meu olhar é isso, ela está caminhando para esses 9 mil trabalhadores. Agora, é importante que a população entenda essa luta do sindicato. Eu volto a falar, nós não estamos discutindo uma multinacional fazendo uma fusão com outra multinacional, nós estamos discutindo a Embraer, questão de soberania. A Embraer daqui a um tempo ela pode não existir mais no Brasil. Mas, assim, se você parar para pensar, a mídia constantemente vem dizendo, não, isso aqui vai ser bom, tal. Não tem como discutir, vai ser bom para quem? Bom, eu falo para você, vai ser bom para a Boeing, porque ela vai pegar uma empresa com lucro, com uma tecnologia de ponta e vai defender os interesses dela, vai pegar o lucro todinho para ela. Você pega a questão do KC. O governo injetou praticamente 4 bilhões para poder o projeto do KC ser desenvolvido. Depois fez a compra do KC com mais 7 bilhões. Quer dizer, deu um grande passo para poder lançar esse avião no mercado, na área militar. Aí você chega à conclusão da seguinte questão. A Embraer o governo entrou com esse dinheiro, deu dinheiro. Então é dinheiro seu, é dinheiro meu, é dinheiro de todos os brasileiros que está na mão de americano. Ela está pegando o patrimônio brasileiro e entregando aos americanos. Né? Só isso já é um motivo suficiente para a gente, pelo menos, exigir esse veto, né? Lutar por isso. Exatamente. Alemão, a gente vai encaminhando já o encerramento desse bloco. Eu queria que antes da gente chamar o intervalo, você falasse também um pouco sobre a campanha salarial. Sim. Parece que nessa semana os trabalhadores do setor aeronáutico tiveram luta aí, né? Você pode contar um pouquinho para a gente como está sendo? Sim. Nós tivemos essa semana na Aernova, porque a nossa campanha salarial ainda não acabou. Então, nós estamos aí agitando o setor aeronáutico. Até o momento, as empresas do setor repassou 3,64 de reajuste, né? E não contempla os trabalhadores. Os trabalhadores do setor aeronáutico, o salário é diferenciado dos trabalhadores da Embraer. O salário é muito baixo e não contempla os trabalhadores. E o setor aeronáutico ele se esconde atrás da Embraer para poder não dar o reajuste aos trabalhadores. Então, a gente tem que deixar claro aqui que nós queremos negociações direto com a empresa. Não adianta o setor aeronáutico se esconder atrás da Embraer, que cobra dos trabalhadores qualidade, mas na hora de discutir salário e benefício é igual do setor, não é igual da Embraer, né? Tá certo. Bom, eu tenho que agradecer, Alemão, a sua presença mais uma vez. Sempre bom, né, contar aí com vocês contribuindo para o nosso programa. E a gente vai chamar um rápido intervalo agora e na volta a gente vai falar sobre os primeiros dias do Bolsonaro no comando do Brasil. Bom, fica com a gente que daqui a pouco a gente está de volta. Obrigado, eu que agradeço pelo espaço. Então, muito obrigado pelo convite. Em 2019, os metalúrgicos e metalúrgicas de São José dos Campos vão ganhar uma casa nova. A sede do sindicato está sendo reformada e as obras estão a todo vapor.
é a diretoria do sindicato trabalhando para melhor atender os sócios e sócias da entidade. Por isso, se você ainda não é sindicalizado, venha fortalecer o seu time, fique sócio do nosso sindicato. Boa noite, a gente está de volta com o programa Em Movimento, aqui, né, o seu espaço para discutir as principais notícias que afetam a vida do trabalhador. Os primeiros dias do governo Bolsonaro foram marcados até por algum bate-cabeça, né? Idas e vindas, informações desencontradas entre os membros do governo, mas algumas medidas que já foram aprovadas preocupam a população. Para discutir esse assunto, ao meu lado, eu tenho o líder sindical e político, presidente do PSTU, Zé Maria de Almeida. Boa noite, Zé Maria. Boa noite a você, os metalúrgicos e a todas que estão nos assistindo. O Zé Maria vai ajudar a gente a entender um pouco, né, Zé Maria, esses primeiros, um pouco mais de 15 dias do governo Bolsonaro e o reflexo na vida do trabalhador de algumas medidas que já estão sendo adotadas, né? Bom, começando pelo tema que marcou essa semana, na terça-feira o Bolsonaro assinou um decreto que facilita a posse de arma no Brasil, né? E as pessoas, inclusive na internet, né, muitas vezes já começaram a se manifestar, né, divididas, né, entre aqueles que apoiam a medida, mas também muita gente preocupada com um possível aumento da violência. Eu queria saber de você, Zé Maria, para a gente já começar esse bate-papo, em termos de segurança pública, assim, o que você acha que realmente muda para o trabalhador esse decreto assinado pelo Bolsonaro? Olha, a primeira coisa que eu acho importante dizer, e eu acho que os trabalhadores têm que refletir bastante sobre isso, é de que eu acho necessário que a população brasileira, especialmente que a classe trabalhadora e o povo pobre, tenha armas. Inclusive, possa organizar de forma coletiva a sua autodefesa. Porque o nosso país é um país que vive uma situação em que o traficante está armado, o Estado está armado, o traficante usa essa arma e a violência contra o povo pobre na periferia dos grandes centros urbanos e o Estado faz a mesma coisa. Parte do terror que vive hoje a população pobre na periferia dos grandes centros urbanos desse país é causado pela polícia, que é armada. Então, essa história que eu vi de setores da esquerda de que é necessário defender o monopólio das armas na mão do Estado, isso significa concretamente botar o monopólio das armas na mão dos bancos, das grandes empresas, porque você veja, o metalúrgico quando faz uma greve numa fábrica aqui, a polícia aparece para reprimir o piquete? Aparece, prende, bate, espanca os companheiros. Aí quando o banqueiro rouba dinheiro público, como nós estamos vendo no país, a polícia vai lá, pega, bate também no cara? O Queiroz estava roubando dinheiro público lá no Rio de Janeiro, motorista do Bolsonaro. O que aconteceu? O STF acabou de falar para suspender o processo contra ele. Então a polícia só funciona com a violência que a gente vê contra nós. Contra os ricos e poderosos, não. Então, esse monopólio que nós temos hoje no Brasil é um monopólio na mão dos banqueiros e grandes empresários, dos ricos, por um lado, e na mão dos criminosos, do tráfico, por outro. Então, eu acho que o povo deveria se armar, eu acho que a população pobre deveria ter, sim, direito a se armar e a organizar coletivamente a sua autodefesa, para justamente acabar com essa desigualdade que tem no país. Agora, não é isso que o Bolsonaro está fazendo. Essa medida que ele acabou de decidir é uma medida para legalizar uma coisa que ele tem dito já desde a campanha eleitoral, que é armar os latifundiários para atacar com mais força ainda os trabalhadores sem terra, os indígenas, os quilombolas. É isso que ele quer fazer. Porque, veja bem, ele estabeleceu no decreto dele que a possibilidade da posse da arma. Se você somar os requisitos que tem lá, o treinamento, os cursos que tem que ser feito, mais o preço da arma, é R$10 mil uma arma. Quem pode pagar R$10 mil numa arma? O rico. Vai liberar mais armas para os ricos atacar quem? Os pobres. Especialmente no campo,
O que o Bolsonaro quer fazer é uma carnificina para impedir que os trabalhadores lutem por um direito digno, justo e seu, que é de justamente acessar a terra para produzir alimento para o povo brasileiro. Ele quer aumentar ainda mais a repressão contra o povo pobre e o povo que luta nas cidades. Então, desde esse ponto de vista, a medida dele serve para isso. Segurança pública não vai ser afetada por isso. Os problemas da segurança no nosso país começam, em primeiro lugar, por ter emprego, por ter salário digno, por ter acesso à saúde, à educação, à moradia. O Estado brasileiro tem dinheiro para prover tudo isso para as pessoas, era só parar de dar dinheiro para banqueiro. Nós gastamos 40% do orçamento do país todo ano com banqueiro. Se para de gastar esse dinheiro com banqueiro, tem dinheiro para assegurar isso para as pessoas. A primeira medida e a medida mais importante de segurança pública no país deveria ser essa: emprego, salário digno, assistência à saúde, à moradia, educação para todo mundo. Isso resolve metade dos problemas. Segunda metade dos problemas, tem que descriminalizar as drogas, tem que legalizar as drogas e colocar sob controle do Estado para acabar com o poder do crime organizado, das quadrilhas que assolam a vida das pessoas na periferia dos grandes centros urbanos, acabar com o poder do tráfico. Então, isso se faz não com essa guerra às drogas como está sendo feito, que só piora a situação, se faz legalizando as drogas, colocando sob controle do Estado, atendendo o viciado com aquilo que ele é, uma pessoa doente que precisa de apoio à sua saúde do Estado e não simplesmente a polícia dando tiro nele, como a gente vê hoje por aí. E porque quem morre nessa guerra contra o tráfico são os pobres, os negros da periferia dos grandes centros urbanos. Nós temos já quase 70 mil pessoas assassinadas todo ano nesse país com a quantidade de armas que tem aí. Com isso que o Bolsonaro está fazendo, vai aumentar a quantidade de morte. Mas sabe quem é que vai morrer? Os mesmos que morrem hoje. Os garotos pobres, os garotos negros que vivem na periferia dos grandes centros urbanos. E agora os trabalhadores do campo, os indígenas, quilombolas. É isso que ele vai fazer com essa medida que ele acabou de adotar. Tá certo. Zé Maria, você citou aí o caso do Queiroz, né? Foi até muito bom você ter citado, porque durante a campanha a gente cansou de ver o Bolsonaro dizendo que o governo dele seria o governo que acabaria com as mamatas, né? Queria entrar nesse assunto também, desses privilégios, né? Porque poucos dias aí, né, do início do governo, a gente já vê vários casos, né, de favorecimento. O que ficou mais famoso, acho que nesses últimos dias, foi a promoção do filho do general Mourão e tal, que triplicou o salário. E hoje, uma notícia que surpreendeu a todo mundo também, foi a suspensão das investigações sobre as movimentações financeiras do Queiroz, né? Motorista e também amigo próximo da família Bolsonaro, e o STF suspendeu, né, essa investigação a pedido do Flávio Bolsonaro. A pergunta que eu tenho é bem simples: acabou a mamata de verdade ou o que a gente vê é mais do mesmo? Olha, o Bolsonaro fala muito em acabar com a ideologia e acabar com a corrupção, mas ao que tudo indica, ele quer acabar com a ideologia do outro. A ideologia que possa atender os trabalhadores, ela está proibida, vai ser perseguida, mas a dele está absolutamente autorizada, incluindo a corrupção, porque se você contar é quase uma notícia por dia. É o filho do vice-presidente, é o amigo dele que ganhou um salário de 50 mil reais na Petrobras, o auxílio moradia. O Bolsonaro já era deputado em Brasília, o filho dele já era deputado em Brasília, acabaram de receber os dois agora 37 mil reais para mudança. Mudança de onde para onde? Percebe? É uma bandalheira generalizada isso. Essa notícia da suspensão pelo STF das investigações sobre o Queiroz é outro absurdo. Não só é uma demonstração de que era tudo mentira, aquilo que o Bolsonaro falava que ele queria combater a corrupção, ele quer combater a corrupção dos outros, mas a dele não, certo? Pelo contrário, o que ele quer da justiça, inclusive do país, é que corrobore o que ele está fazendo. E o papel do STF hoje foi de uma subeficiência, uma subserviência vergonhosa. É um absurdo uma coisa dessa, é um escândalo uma coisa dessa. Agora, é mais uma coisa que é importante que a população veja, enxergue e tire conclusões. Porque uma parte bastante grande da classe trabalhadora votou no Bolsonaro, acreditando que de fato ele ia acabar com a corrupção. E eu respeito essas pessoas. Essas pessoas votaram nele muitas vezes por raiva dos governos anteriores, dos governos do PSDB, dos governos do PT, dos governos do MDB, porque todos esses governos também massacraram a classe trabalhadora. E as pessoas com raiva votaram no Bolsonaro achando que ele ia mudar o país. Mas é preciso olhar essas coisas para tirar a conclusão. A única coisa que não é de mentira no candidato Bolsonaro e no governo Bolsonaro são as ameaças que ele está fazendo contra os direitos da classe trabalhadora. Reforma da Previdência para acabar com a aposentadoria do pobre, ele vai fazer sim, se nós deixarmos. Piorar ainda mais a situação dos direitos trabalhistas, aprofundando a reforma trabalhista, ele vai tentar fazer sim, se nós deixarmos.
Então é muito importante que a gente entenda isso. A única coisa de verdade nesse governo é o capacismo dele, é a subserviência dele, é a determinação dele de atender os interesses dos bancos e das grandes empresas. Da mesma forma que os governos anteriores atendiam os interesses dos bancos e grandes empresas, isso é a mesma coisa. Por isso ele está anunciando agora a reforma da Previdência. É importante entender que aquilo que a gente achava, que as pessoas achavam que poderia ser uma coisa melhor, era só mais uma mentira de campanha. Está se vendo agora aí, a começar pela corrupção, que era a principal bandeira de campanha do Bolsonaro. Eles vão praticar a mesma corrupção que os outros praticavam, porque é da natureza desse sistema, desses partidos políticos e das instituições que governam o nosso país. Se nós queremos impedir que isso se aprofunde ainda mais e que agora vire uma devastação nos direitos da classe trabalhadora, nós temos que nos preparar, nos organizar para a luta, porque nós é que temos com a nossa luta de impedir que isso aconteça. Tá certo. Agora, sobre o que o Zé Maria falou, sobre os direitos e também a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a gente vai discutir no próximo bloco. A gente vai chamar um intervalinho rápido agora e então, na volta, a gente vai também falar sobre o processo de luta, né, Zé Maria? Que, apesar dos ataques do governo, a luta também está sendo fomentada aí nas bases dos trabalhadores, né? Então, a gente se vê daqui a pouco, hein? Fica com a gente. Olá, a gente está de volta então com o programa Em Movimento e nesse último bloco a gente vai abordar a luta contra a reforma da Previdência e também contra os ataques aí que já estão sendo anunciados pelo governo recém-eleito, governo do Jair Bolsonaro. Na terça-feira ocorreram duas importantes reuniões no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Os sindicatos e outras organizações de classe se encontraram com o objetivo de organizar a população exatamente para enfrentar esses ataques. O governo Jair Bolsonaro planeja apresentar as novas propostas para as leis de aposentadoria nos próximos dias. Por sua vez, as organizações sindicais também já estão se movimentando para a defesa dos direitos. Vamos conferir um vídeo agora que a nossa equipe produziu com algumas declarações dos líderes sindicais que participaram dessas reuniões. Então a ideia é de trazer essas categorias nesse momento para a gente começar a debater como enfrentar essa batalha que vai se dar, lógico, com certeza, a partir do mês de fevereiro. Tem também a questão da reforma da Previdência, tem outras questões que nós estamos vendo aí, PECs querendo aprofundar a reforma trabalhista. Então, essa reunião é embrião, com certeza, de um grande fórum que a gente vai estar debatendo também. Então, a ideia é hierarquizar uma luta comum em defesa da aposentadoria, em defesa do emprego, uma luta comum contra as privatizações, uma luta que enfrente o governo que está completamente disposto a destruir a soberania nacional e acabar com os direitos da classe trabalhadora. Então, foi uma reunião preliminar, mas que já deve apontar a convocatória de uma plenária nacional e preparar, se necessário, uma poderosa greve geral no país.
De acompanhar algumas falas. Bom, Zé Maria, a luta em relação aos direitos é urgente no Brasil, né? Queria que você falasse um pouco dessas reuniões que aconteceram nessa semana e também que explicasse para a gente os caminhos que estão sendo tomados, né, pelas entidades de classe para enfrentar esse cenário aí que não é nada bom para a população, né? Esse é o tema central, eu acho que hoje qualquer organização da classe trabalhadora. Nós tivemos uma reunião pela manhã no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, com o setor metalúrgico, eletricitário, o setor de petróleo, alimentação. Nós tínhamos vários setores representados na reunião e depois à tarde uma reunião das centrais sindicais, das 8 centrais sindicais na sede do Diese. E o tema dessa reunião, das duas reuniões, é o que fazer frente ao quadro que está aí. E é importante que a gente entenda que o governo Bolsonaro, para além de ser um governo que vai reproduzir, vai praticar a mesma corrupção que os outros governos faziam, dos privilégios, das mamatas para os seus amigos e familiares, como também os outros governos faziam, é um governo, além de ser um governo que ameaça acabar com o direito de organização, o direito de manifestação, de usar violência para impor à população ou a setores da população aquilo que o governo acredita, ele é um dos governos mais entreguistas que esse país já viu. É um governo ultraliberal. Entreguista em que sentido? É um governo que coloca à disposição das multinacionais, do capital internacional, todo o patrimônio do país. O que está sendo feito com a Embraer, que poderia ser impedido pelo governo Bolsonaro, é um crime de lesa pátria. Foram anos e anos de investimento de bilhões e bilhões de reais que está se entregando de mão beijada para a Boeing, como já explicou aqui o diretor do sindicato agora há pouco. Mas não é só isso, ou seja, o que está se anunciando de privatizações de ativos da Petrobras, da Caixa Econômica Federal, da Eletrobras, são coisas graves que ameaçam o futuro do país. Inviabiliza a soberania do nosso país, entrega, na verdade, o controle do país, daquilo que é a economia do país, na mão de empresas multinacionais. Mas não é só isso. E é um governo que também quer elevar o ataque aos direitos da classe trabalhadora a um patamar ainda superior àquilo que nós já vimos nos governos do PT, depois no governo do PMDB. Ele quer piorar a reforma trabalhista, quer fazer uma reforma da Previdência agora que vai acabar com o acesso que o trabalhador ainda poderia ter a uma aposentadoria minimamente digna neste país. Ou seja, é uma devastação que ele quer provocar. Portanto, os trabalhadores precisam se reunir para organizar a sua luta, a resistência contra isso, compreendendo a natureza de conjunto do governo. E é um problema muito importante que se o governo ataca o conjunto da população, ataca não só os trabalhadores que estão com carteira assinada, mas ataca aqueles que não têm carteira assinada, entregando o patrimônio do país, inviabilizando que no futuro essas pessoas possam vir a ter uma vida digna, ameaça atacar os indígenas, os quilombolas, os trabalhadores no campo. Nós temos que pensar a organização da nossa luta também como uma forma de reunir todos os setores explorados, oprimidos, que estão sendo ameaçados nos seus direitos por esse governo, para que a gente possa construir um amplo movimento social que reúna força através da luta, da mobilização, não só de manifestações de rua, mas também colocando no cenário político a preparação de uma nova greve geral no país que possa impedir que isso aconteça. Então, a reunião da parte da manhã deu bastante ênfase para essa necessidade de unir os diversos movimentos sociais, trazer para o movimento não só os trabalhadores que estão organizados, mas também as organizações de mulheres, as representações dos povos indígenas, dos quilombolas, os movimentos populares, os movimentos sociais que lutam pela reforma agrária, os movimentos que lutam por uma reforma urbana, juntar todo mundo numa luta só, constituir um Fórum Nacional de Lutas que possa preparar a resistência contra essas medidas do governo e dar a elas uma dimensão que seja capaz de impedir a concretização desses ataques. A reunião da tarde deu um passo adiante no sentido, mas ainda falta outro que eu acho muito importante. A reunião da tarde foi das centrais sindicais. Elas deram um passo que eu valorizo muito. Foi convocada para o dia 20 de fevereiro, próximo agora, uma plenária nacional aberta, unificada de todas as centrais, os sindicatos do país inteiro estão sendo chamados para essa plenária. Até lá, a orientação é o sindicato fazer assembleia nas suas bases, promover-se, plenárias nas regiões, para ir preparando essa luta em defesa da reforma da Previdência, e essa plenária do dia 20 deve lançar um plano de ação nacional para impedir a aprovação disso que vai comprometer o futuro aí, daqueles que estão hoje no mercado de trabalho, com certeza, por muito tempo. É um ataque muito profundo contra o direito da classe trabalhadora.
O que eu acho que falta avançar a partir dessa decisão das centrais sindicais? A nossa luta não é só da classe trabalhadora que está no mercado formal de trabalho. Metade da nossa classe, infelizmente, nem tem direito a emprego, portanto não tem nem direito à aposentadoria, não tem uma carteira assinada. Mas são trabalhadores, muitas vezes, que estão em situação pior do que aqueles que estão empregados. E nós temos que trazê-los também para a luta e defender os interesses desses trabalhadores. Da mesma forma que nós temos que defender os interesses dos povos indígenas que ainda conseguiram se manter vivos nesse país, as comunidades quilombolas, os movimentos populares da cidade e do campo, os movimentos sociais, as mulheres, as pessoas LGBT, todos aqueles que estão na luta por seus direitos hoje têm que estar juntos nesse processo. Então nós vamos ponderar as centrais sindicais, que é importante abrir essa plenária do dia 20 de fevereiro para que a representação de todos esses setores da nossa população possam participar, porque a luta não é só do trabalhador organizado, é de todo mundo. E nós temos que estar todo mundo junto para termos mais força para poder fazer valer aquilo que nós queremos no país. E nós precisamos não só debater o problema, nós temos que colocar de maneira categórica, de maneira nítida para toda a classe trabalhadora hoje a necessidade de que a gente ponha a nossa mobilização no patamar superior. Não nos iludamos, ou nós fazemos uma greve geral que pare o país, põe o povo na rua, todo mundo, aqueles que estão no mercado formal, os que não estão, as comunidades quilombolas, todo mundo na rua ao mesmo tempo para exigir do governo que aí está respeito aos direitos do povo. Respeito àquilo que os nossos antepassados lutaram e muitos perderam a vida para conquistar. Não pode ser que o governo tome essas medidas para favorecer os grandes empresários, para favorecer os banqueiros, para favorecer o agronegócio, em detrimento de 90% a 95% da população brasileira. Então, é necessário que a gente coloque essa luta num patamar superior e uma greve geral não basta convocar, é preciso preparar. Então, desde agora é preciso que sim, as assembleias, as plenárias, discutam esse tema com os trabalhadores e a gente explique aos trabalhadores por quê. Apesar da expectativa que se tinha com esse governo, nós precisamos lutar para impedir que esse governo aí destrua aquilo que restou de direito dos trabalhadores, dos povos indígenas, quilombolas e os demais setores da população brasileira. Tá certo. Ainda sobre esse assunto da greve geral, né? Bom, a gente lembra de 2017 como foi vitoriosas, né, as duas greves gerais que foram feitas há 2 anos atrás, né? Analisando um pouco da conjuntura que se tinha naquele momento e comparando também com a situação que a gente vive hoje, né? Você acredita que é possível então repetir essas greves gerais ou ir além, talvez? Como se há condições de comparar 2017 com esse ano atual, sobre a questão da conjuntura, se você pudesse fazer um pouco lesse esse cenário para a gente também. Eu acho que há diferenças. Eu acho que na medida em que a maior parte da classe trabalhadora, uma parcela enorme da população brasileira votou em Bolsonaro com uma expectativa de que ele, por se dizer diferente de todos os outros, iria entrar para mudar o país. E mudando o país, melhorar a vida das pessoas. Essa expectativa é uma expectativa grande que existe ainda no setor da classe trabalhadora e, evidentemente, um trabalhador assim, não basta eu chamá-lo para fazer uma greve geral contra o governo que ele vai fazer. Então, há uma necessidade de explicação do que está ocorrendo, para que essa pessoa compreenda qual é a verdadeira natureza do governo em quem ele votou. E eu não falo isso aqui para condenar o trabalhador que votou no Bolsonaro, não, porque eu entendo que uma boa parte desses trabalhadores votou no Bolsonaro porque estava contra os outros, porque os outros já haviam feito, digamos assim, qualquer tipo de desgraça com a vida das pessoas. Então eu compreendo a revolta das pessoas que levaram a votar no Bolsonaro. Agora é preciso explicar a essa pessoa o seguinte, nesse sentido os primeiros exemplos que nós estamos vendo nos primeiros dias de governo nos ajudam, porque aquilo ali era tudo mentira, era um fake news grandão. O que não era mentira naquilo? Aquilo que ele estava dizendo que ia atacar os nossos direitos. Aquela promessa que ele fez para os banqueiros e grandes empresários, para o latifundiário, para o fazendeiro que quer assassinar os trabalhadores que estão lutando pela reforma agrária no campo, isso ele quer fazer. Então, nós temos que explicar isso aos trabalhadores, porque isso é parte de criar as condições para que a gente unifique todo mundo, independentemente de quem o trabalhador votou, se votou no X, se votou no Y, se votou no A ou no B. O que nós precisamos entender, os trabalhadores? Nós temos que nos unir, todos nós neste momento, porque o ataque que está sendo feito é um ataque contra todos nós, contra os nossos direitos. E a única forma de defender ou de impedir que esse ataque se concretize é unindo a classe trabalhadora, toda ela, e construindo um processo de mobilização. Vamos botar o povo na rua, que se a gente for para a rua, ninguém tem mais força do que nós. Nem o Bolsonaro e os militares dele, ninguém tem mais força do que nós. Mas nós precisamos nos unir e ir para as ruas. Então, quando eu falo em preparação,
Eu digo isso. Nesse sentido, há uma diferença em relação a 2017. Agora, o que sim é parecido com 2017? A classe trabalhadora brasileira fez o que pôde em 2017. Ela foi para as ruas, fez uma greve geral, fez uma ocupação em Brasília e tinha uma outra greve geral marcada para junho. Nós poderíamos ter impedido, naquele momento, a aprovação da reforma trabalhista. Infelizmente, naquele momento, a direção das maiores centrais sindicais desmarcaram a greve. E aquilo ali foi um balde de água fria, impediu que os trabalhadores na rua pudessem ter impedido a piora da situação da nossa vida naquele momento. Deixou o trabalhador sem saída. O único recurso que ficou foi o quê? A votação na eleição de 2018. Então nós temos que agora evitar que esse erro se cometa de novo. Por isso é muito importante juntar sindicatos, movimentos sociais, para que não sejam só a direção das centrais que tenham um controle de toda a situação. Nós queremos que os vários movimentos, os sindicatos, o próprio trabalhador tome nas suas mãos o destino da sua luta, para que não ocorrer o que ocorreu em 17. Em 17 nós podíamos ter feito aquela greve de junho, podíamos ter impedido a aprovação da reforma trabalhista, o governo Temer poderia ter caído e nós podíamos estar vivendo num outro país hoje, não tendo que aguentar um Bolsonaro aí. Então, muitas vezes, o erro das direções do movimento trazem prejuízos graves para a população. Então, nós temos que evitar de 17 esse erro e aproveitar de 2017 aquela disposição de luta que os trabalhadores tinham. E continua a ter, porque a classe trabalhadora não foi derrotada. Ela está esperando o que vai acontecer. Então, cabe às nossas organizações levar esse esclarecimento, organizar um plano de ação para colocar o povo na rua novamente. Tá certo, Zé. Bom, a gente falou, né, do tema da Previdência, né, e ali até na fala também do Miguel Torres, né, ele cita, né, porque acho que é o próximo grande movimento do governo é apresentar essas propostas novas, né, de lei e também tentar votar às pressas, né? E eu sei que também que é um tema que às vezes não chama a atenção do trabalhador em começo de carreira. Aquele jovem que começou agora a entrar no mercado de trabalho ou que ficou muito tempo na informalidade e agora começou a ter uma carteira assinada. Porque ele pode pensar talvez que, poxa, estou tão longe de aposentar, isso daí não faz parte tanto da minha realidade, né? Eu queria que você, pensando, né, nessa situação, e que mensagem você teria também para dar para o pessoal que está começando a trabalhar agora e acredita que a Previdência, o se aposentar, não tem muito a ver com ele? Né? Olha, dos vários problemas que eu citaria hoje com que exigem, digamos assim, uma mobilização da classe trabalhadora dos diversos setores, há muitos problemas ao emprego, a situação dos quilombolas, dos indígenas, a situação das mulheres, as pessoas LGBT, as questões da saúde, educação, mas eu acho que o centro hoje é a Previdência, porque a Previdência tem a ver com aquilo, você dá um mínimo de dignidade para aquela pessoa que passou a vida trabalhando para construir a riqueza que o país tem. E, de fato, você tem razão, há uma campanha fortíssima de todas as redes de TV, dos grandes jornais, porque há uma unidade de toda a burguesia a favor de fazer essa reforma da Previdência, que a reforma da Previdência é para tirar dinheiro do trabalhador, do aposentado ou daquele que iria aposentar para dar para o banco. É para isso que serve a reforma da Previdência. E uma das campanhas que se faz é essa, é melhor o jovem fazer a tal da capitalização, porque assim ele é que controla e ele vai garantir a aposentadoria no futuro, ninguém vai se meter no dinheiro dele. Olha, lei do engano. Que sugestão que eu faço? Pesquisa a situação do Chile, pesquisa a situação da Bolívia. Uma ditadura militar no Chile, dirigida pelo general Pinochet, que morreu recentemente, implantou essa aposentadoria baseada na capitalização há mais de 30 anos no Chile. Há cerca de 30 anos no Chile. Vai ver como é que está a aposentadoria hoje. O governo está tendo que retomar a discussão, está sendo obrigado a retomar a discussão, porque hoje tem aposentado que não consegue receber um terço daquilo que ganhava. Um terço, aliás, não é um terço daquilo um terço do salário mínimo do país. Porque todos esses fundos de pensão pegar esse dinheiro das pessoas, porque o que é a capitalização? É você depositar num banco, num fundo controlado por um banco que vai controlar esse dinheiro e investir esse dinheiro a vida inteira. Lá, quando você for aposentar, tem que ver se esse fundo de capitalização existe, se isso não faliu, se não sumiu com o teu dinheiro. E hoje a situação das pessoas no Chile é essa. Tem muita gente que não consegue atingir um terço do salário mínimo. O governo está sendo obrigado a fazer uma reforma da Previdência para garantir um salário mínimo para a pessoa. Isso é o que nos espera o sistema de capitalização. E por que eles fazem tanta campanha a favor disso? Porque não tem nada melhor para banco do que isso. Significa 20, 30, 40 milhões de brasileiros, todo mês, botar lá um pedaço do seu salário para um banqueiro ganhar dinheiro às custas desse dinheiro. Por isso os banqueiros, por isso a Rede Globo, por isso a Bandeirantes, a Record, todas essas redes de TV
falam tanto bem da reforma da Previdência, porque essa turma toda é associada a banco. Em última instância, quem manda na economia do nosso país são os bancos. E o que eles querem fazer é isso. É obrigar o trabalhador, na medida que ele não vai ter direito mais à aposentadoria garantida pelo Estado, a botar uma parte do salário dele todo mês no banco e deixar lá 30 anos, 40 anos para o banqueiro administrar. Quem vai estar ganhando dinheiro com isso? O banqueiro. Você, se tiver sorte, vai garantir o salário mínimo lá no futuro, quando chegar o teu momento de se aposentar. Se não ficar na situação dos chilenos, que não chega a 1/3 do salário mínimo. Então é muito importante pesquisar, conhecer, para além desse monte de mentira que contam para nós todo dia na televisão, para além desse monte de baboseira que o governo tem dito em relação a isso. Mas o conselho que eu dou é esse. Primeiro, procure conhecer. Segundo, procure os seus sindicatos, se organize e vamos junto nessa luta. Se a classe trabalhadora se une e se mobiliza, nós vamos impedir que isso aconteça e vamos tratar de construir na nossa luta uma alternativa para o nosso país lá na frente que seja melhor do que esse mundo que nós vivemos hoje. Não pode ser que a gente tenha que viver num mundo em que nós vivemos pior do que os nossos pais e os nossos filhos tenham que viver pior do que nós. A humanidade produz cada vez mais riqueza. Nunca se produziu tanta riqueza na história da humanidade como se produziu nos últimos 150 anos. Então, como é que as pessoas vivem uma situação cada vez pior? É porque nós estamos trabalhando a nossa vida inteira para enriquecer meia dúzia de banqueiros. Isso é que nós temos que mudar no Brasil e no mundo todo. Impedir esses ataques e trabalhar para construir uma outra sociedade, uma sociedade socialista, governada pelos trabalhadores, onde todo mundo possa ter uma vida digna. Essa tem que ser a nossa luta. Tá certo, Zé. Eu vou pedir licença um pouco para o nosso espectador. A gente começou o programa falando sobre a Embraer e eu acho que para encerrar o programa eu vou retomar esse assunto. Sai um pouco do que a gente tinha planejado, mas também é bacana a gente aproveitar a sua presença aqui, né, Zé? Ainda sobre essa questão, né, que hoje foi um dia que provavelmente eles assinaram, né, os termos, né, do acordo e tudo mais. A Embraer, durante muito tempo, foi uma empresa estatal e recebeu inúmeros, né, investimentos do governo, né? E a gente vê, quase que numa canetada, isso ser entregue para a iniciativa privada, né, como o nosso alemão falou aqui, e ir na mão do estrangeiro, né? Queria que você comentasse em relação a isso, assim, do que significa, tá, em termos de soberania, né? Olha, hoje em dia, nenhum país do mundo pode pensar um projeto de desenvolvimento, um lugar nesse sistema mundial de estados, nessa sociedade globalizada que nós vivemos, sem ter controle de telecomunicações, sem ter tecnologia de ponta em toda essa área de informação, de inteligência artificial. Não tem como ter um projeto de desenvolvimento do país sem ter controle de tecnologia aeronáutica. Então, e o Brasil é dos poucos países do mundo. Veja bem, são poucos países do mundo que desenvolveram o grau tecnológico que foi desenvolvido aqui na Embraer, com investimento público, com esforço imenso do Estado brasileiro e dos trabalhadores da empresa. Não é? Isso foi entregue, na verdade, para o setor privado já lá atrás, com o Itamar, com o Fernando Henrique, foi entregue para o setor privado. A privatização, como já explicou aqui o alemão, como todas as outras, ela mantém uma golden share, uma ação de ouro na mão do Estado, porque o Estado passa a ter, depois de privatizado, o direito de vetar determinadas operações dessas empresas. E a primeira grande mudança que houve depois da privatização dela lá com o Itamar foi agora durante o governo Lula, 2006. Houve uma reestruturação da empresa que é o que preparou a empresa para isso que está acontecendo hoje, para entregar para uma multinacional. De novo, o governo do PT poderia ter vetado essa transação porque tinha golden share naquele momento. Não só não vetou, como estimulou, incentivou. Agora, nem o Temer quis vetar e muito menos o Bolsonaro quer vetar. Porque todos esses governos, desde o Itamar lá atrás, o Fernando Henrique, Lula, Dilma, o Temer e agora, todos eles, em última instância, trabalham no sentido de subordinar a economia do país aos interesses do capital multinacional. Então, o que o Brasil está perdendo é um patrimônio que não se pode sequer medir em milhões ou bilhões de dólares. O alemão falou aqui, o governo só para desenvolvimento desse avião militar, do último KC-390, né? Então, ele gastou mais de 3 bilhões, 4 bilhões para o desenvolvimento, 7 bilhões para comprar, 11 bilhões. Isso aqui já dá quase o preço que está sendo pago pela Embraer. Percebe? Agora, todo o resto, não só em termos de valores investidos, mas de conhecimento acumulado. Conhecimento é a coisa mais valorosa que tem no mundo de hoje. Está sendo entregue para a Boeing. O que a Boeing vai fazer com isso? Ela tem conhecimento acumulado numa parte. Ela vai pegar o que lhe interessa daqui e o resto ela vai descartar.
está se falando que vai trabalhar 9.000 pessoas, eu quero ver, essa seria a melhor hipótese, que implicaria quase 8.000 perder o emprego imediatamente. Eu não sei nem se é isso, porque hoje as empresas funcionam como? O projeto de desenvolvimento dela é aquilo que dá mais lucro. Se para a Boeing for mais lucrativo fechar isso aqui e transferir para ela, vai fechar. Como outras empresas já fizeram. Então, como é que o Brasil investe o que investiu para desenvolver uma empresa dessa, desenvolver tecnologia, conhecimento numa área que é de altíssima importância no mundo de hoje, e depois entrega para a Boeing? O controle disso para a Boeing é porque os governos desse país são capachos das multinacionais. Não tem nada que explique isso a não ser a capachice dos governos. Porque o Brasil é um país que não precisa da Boeing, o Brasil é um país que não precisa dos Estados Unidos, nós temos aqui um território imenso, terras próprias para agricultura numa quantidade que nenhum país do mundo tem, um clima propício, tem água, nós podemos produzir alimento para todo o nosso povo, mais metade da América Latina, nós temos uma capacidade de produção industrial instalada que é das maiores do mundo, ou seja, nós temos recursos minerais que são imensos, nós temos uma população imensa, trabalhadora, nós poderíamos muito bem utilizar todos esses recursos, essas riquezas, o que nós acumulamos de conhecimento para garantir vida digna para o povo. Mas, infelizmente, tudo isso é canalizado para enriquecer banqueiros, meia dúzia de banqueiros daqui e lá dos Estados Unidos e da Europa. Na verdade, é para isso. E o que está sendo feito com a Embraer é uma parte disso, é entregar uma coisa, um patrimônio absurdamente importante do povo brasileiro, dessa forma ligeira como o governo está fazendo aí. Tá certo, Zé. Olha, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença, ajudar a construir esse programa de hoje. Debatemos, acho que bastante temas diferentes, né? Agradecer muito essa participação sua. Obrigado, Zé. Eu que agradeço pelo espaço a vocês e boa luta para todos nós, gente. Bom, é isso aí, gente. Também gostaria de agradecer ao pessoal que participou, né? Que assistiu o programa, que também participou, nos enviou comentários, né? Agradecer também a produção desse programa. Hoje a gente contou com o André Barbosa no VT e com o Rodrigo Correia ali na mesa de corte. Nós retornamos na semana que vem, agora esperamos sem problema alguns, voltando às 19 horas em ponto, e esperamos poder contar com a sua participação novamente. Então fica assim, então, na próxima quinta-feira, às 19, a gente se vê por aqui outra vez. Muito obrigado.